Fala galera, professor José Augusto aqui. Pessoal, como vocês já viram no vídeo passado, né? Eu já mostrei o nosso cronograma de preparação, certo? E o nosso primeiro conteúdo, né, seria função afim, certo? Mas antes disso aqui eu queria mostrar algumas definições importantes e conceitos, né, sobre funções geralzão mesmo aqui. E eu trouxe aqui, pessoal, uma questão também do concurso passado, né, de 2018, que vai englobar todo esse conceito aqui teórico, certo? Então, antes disso, eu queria mostrar algumas definições e conceitos importantes, certo? Então, vem aqui, pessoal. Observe o seguinte, pessoal. O que é uma função, pessoal? Assim, de grosso modo, pessoal, uma função é uma relação entre dois conjuntos, certo? Então, uma função, pessoal, que vai de A em B é uma regra que associa cada elemento de A, pessoal, a um único elemento em B, certo? Então, definição zona clássica, né? Observe aqui aquele diagrama de flechas, né, que é ensinado na escola, onde cada elemento aqui do domínio, né, precisa ter uma imagem aqui no ponto do domínio, certo? E esse conjunto lá, pessoal, é conhecido como domínio, né? Creio que todo mundo sabe isso. E o meu conjunto B é chamado de contradomínio. E observe, pessoal, que dentro do contradomínio eu tenho um subconjunto, né? Esse subconjunto, pessoal, é chamado imagem, certo? Então, pessoal, a imagem nada mais é do que um subconjunto aqui do meu domínio, certo? E observe, pessoal, que cada elemento aqui que está em A, ele está associado a um elemento em B, certo? Caso ele tivesse associado aqui a mais de um elemento, ele não seria função, certo? Ou se tivesse algum elemento aqui no conjunto A que não tivesse imagem no conjunto B, certo? E aí, pessoal, observe que aqui no condomínio eu posso ter sim elementos sobrando, certo? Aonde eu não posso ter é apenas no meu domínio, certo? E lembrando, cada elemento aqui de A só pode ter uma imagem B. Caso ele tenha mais de uma, isso aqui não é uma função, certo? E aí, pessoal, chegando aqui no domínio da função, né? Eu quero que valores de x com que faça que a minha função exista, certo? E aí, pessoal, primeiro exemplo aqui, né? O exemplo clássico de uma função afim. E pergunto para vocês aqui: eu tenho algum valor aqui em x com que faça com que essa minha função não exista? E a resposta é não, pessoal. Independente do valor, seja ele negativo, zero, irracional, qualquer valor real vai fazer com que essa função exista, certo? Então, o domínio aqui da minha função vai ser todo o conjunto dos números reais, certo? Chegando aqui no próximo exemplo, pessoal, eu tenho uma fração aqui, né, forma de função. E aí, pessoal, nesse tipo de caso aqui, o que é que não pode ocorrer? Eu jamais posso ter uma fração com denominador zero, né? Como vocês sabem, não existe divisão por zero. Então aqui, pessoal, o domínio da minha função não pode ser zero, né? Então, ele tem que ser diferente de zero. Lembrando que ele pode ser negativo, certo? Então, o domínio aqui da minha função tem que ser diferente de zero, né? Só isolando aqui, né? Vou deixar aqui mais formalizado. Eu vou ter que o meu x tem que ser diferente de menos b sobre a, certo? Esse é o domínio quando a minha função estiver na forma de fração, certo? Aí no próximo caso aqui, pessoal, eu tenho uma função aqui, né, que está em uma raiz quadrada, certo? Nesse tipo de caso, pessoal, o que é que não pode ocorrer, né? Eu não posso ter, pessoal, raiz quadrada de número negativo, certo? Então, pessoal, eu já sei que o meu domínio tem que ser maior ou igual que zero, né? Ou seja, como a gente já isolou no exemplo passado, né? O meu domínio tem que ser maior ou igual que menos b sobre a, né? Lembrando que ele pode ser zero, certo? Ele só não pode ser negativo. E no outro exemplo, pessoal, é um exemplo clássico para fechar aqui. Eu tenho uma fração e uma raiz quadrada aqui, certo? Eu já sei, pessoal, que em frações o meu denominador não pode ser zero, né? E em frações eu não posso ter número negativo, né? Então, pessoal, a única solução aqui o meu denominador aqui ele tem que ser maior do que zero, né? É a única forma de satisfazer, ou seja, o meu x tem que ser maior do que menos b sobre a. Tranquilo? Então, o domínio da função, pessoal, é só encontrar os valores de x com que faz com que y exista, certo? Aí, pessoal,
Nos casos aqui de funções, eu tenho função injetora, né? O que é uma função injetora, pessoal? Ela vai ser injetora, pessoal, quando cada elemento de A tiver uma única imagem distinta em B, certo? Vindo aqui para cá, pessoal, observem esse caso aqui, ó. O elemento A e o elemento B, eles possuem a mesma imagem, certo? Então já quebra a definição de ter imagem distinta. Então nesse caso aqui, pessoal, ela não é injetora, porque para minha função ser injetora, cada elemento de A tem que ter uma imagem distinta em B, certo? Observe no caso aqui, a função realmente é injetora. Observe que cada elemento aqui possui imagens distintas, nenhuma aqui repete, certo? Então nesse caso aqui, ela é sim injetora, certo? E o próximo caso, pessoal, é a nossa função ser sobrejetora, né? Essa aqui é a mais fácil de memorizar, certo? Uma função sobrejetora, pessoal, é bem tranquila. É quando a minha imagem é o próprio ponto domínio, certo? Observem aqui, ó, que todos os elementos de A eles têm imagem em B, certo? E observem que a imagem, pessoal, é o próprio contradomínio, certo? Cada elemento aqui do contradomínio está sendo associado a um elemento do domínio, certo? Então, quando isso ocorre, quando a minha imagem é o meu próprio contradomínio, a gente diz que é uma função sobrejetora, certo? E o próximo caso, pessoal, é ela ser bijetora, né? O que é a função bijetora? Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, certo? Então, uma propriedade que é bem importante, pessoal, é que se a minha função ela é bijetora, ela automaticamente admite inversa, certo? E o que é que seria a inversa, pessoal? Observe aqui a função fx que vai de A em B. A inversa dela é só fazer o processo inverso, né? Em vez de A para B, ela irá de B para A, certo? E o exemplo aqui bem clássico, pessoal, é esse aqui, certo? Observem aqui que eu tenho a função y igual a 2x mais 3 e eu quero encontrar a inversa disso aqui, certo? A inversa disso aqui, pessoal, é bem tranquilo, certo? Vocês vão ter que fazer apenas uma coisinha. No lugar do x, você vai trocar por y, certo? Então, vai ficar assim, x igual a 2y mais 3. Feito isso, pessoal, basta apenas isolar aqui o y, certo? Então, aqui vai ficar x menos 3 igual a 2y, passando o 2 dividindo, eu vou ter que a inversa da minha função vai ser x menos 3 sobre 3. Bem tranquilo, certo? Basta eu trocar x por y e isolar a variável y, certo? Dessa forma, eu sei que eu vou encontrar a inversa. E lembrando que se ela for bijetora, automaticamente ela já admite a função inversa, certo? E eu trouxe aqui exemplos de gráfico de função injetora, sobrejetora e bijetora, certo? Observe aqui que da injetora nenhuma reta corta o gráfico mais de uma vez, certo? A sobrejetora, observe aqui que as retas estão cortando o gráfico, né, em dois pontos aqui distintos. E na bijetora, né, toda reta só corta o gráfico em um ponto, certo? Esses aqui são exemplos de cada um dos gráficos, certo? E funções monótonas, pessoal, observe o seguinte, né? Uma função é monótona, pessoal, se ela for crescente ou decrescente no seu domínio, certo? Observe que a função crescente, né, ela está sempre crescendo aqui, nunca decresce. E a função monótona decrescente, né, ela está sempre decrescendo, jamais sobe, né? E eu tenho aqui as funções que são não monótonas, né? Elas são as duas ao mesmo tempo, ela cresce e decresce, né? Um exemplo clássico disso aqui são as funções quadráticas, né? Essa aqui em si é uma função quadrática com um gráfico em forma de parábola, né? Então ela não é monótona, certo? Ou ela vai sempre crescer, ou ela vai sempre decrescer, certo? E aí, pessoal, essa mesma coisa que é função estritamente crescente e estritamente decrescente, é a mesma coisa que de função monótona, certo? Ela vai ser estritamente crescente, né? Sempre que eu tiver um x1 menor que o x2, isso vai implicar que a imagem de x1 vai ser menor que a imagem de x2, certo? E a função decrescente, né? Vai ser o oposto disso, né? Sempre que eu tiver um x1 menor que o x2, isso vai implicar que a imagem de x1 tem que ser maior do que a imagem de x2, né? É o próprio caso aqui das funções monótonas, né? Crescente e decrescente. E aí, pessoal, só para fechar aqui, questão da paridade de funções, né? Aí, como vocês sabem, a gente tem função par e função ímpar, né? Quando é que uma função vai ser par, pessoal?
ela vai ser par, pessoal, quando o meu f de menos x for igual ao f de x, né? Um exemplo clássico aqui, né, é x ao quadrado, porque se eu fizer aqui o f de menos 1 e o f de 1, ambos vão ter, pessoal, aqui o mesmo resultado, certo? Observem que ambos são 1. Isso aqui é um exemplo de função par, certo? A função cosseno também é uma função par. E uma propriedade interessante é que funções par, elas são simétricas em relação a y, certo? E a função ímpar, pessoal, observe que ocorre o oposto, certo? A função f de menos x, ela vai ser igual a menos f de x, certo? Agora o sinal aqui vai ser trocado, certo? Para poder manter a igualdade, certo? Diferente da função par, né? Que elas têm a mesma imagem, aqui o sinal vai ser diferente, certo? E um exemplo aqui de uma função ímpar é x ao cubo, certo? E também a função seno. Caso não saiba, a função seno é ímpar e a função cosseno é par. E agora a outra propriedade aqui é que ela é simétrica em relação à origem, certo? E atenção, pessoal, que tem função que não é nem par nem ímpar, né? Um exemplo dessa função aqui, né? F de x igual a x mais x ao quadrado. Ela não é nem par nem ímpar, né? Se vocês quiserem testar depois aqui, usando aqui as definições, vocês vão ver que elas não são nem par nem ímpar. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma questão aqui do concurso de 2018, certo? Questão maravilhosa, muito interessante. Observe o seguinte, pessoal. Sendo o domínio de f, né? O conjunto dos reais menos um m e o domínio de g são os reais menos o p e a imagem de g são os reais menos o q, né? Ele quer a soma de m mais p mais q, né? Observe, pessoal, que a questão dá aqui as funções, né? Tem aqui a função f e a função g. Ele está dizendo aqui, pessoal, que o domínio da minha função f aqui vai ser os reais menos um número, certo? E da minha função g também vai ser os reais menos alguma coisa. E a imagem de g vai ser os reais menos alguma coisa também, né? E depois ele quer a soma disso. Vamos trazer aqui, pessoal, a função aqui para cá. Primeiro caso aqui, né? X mais 1 sobre x. O que é que a questão está dizendo? Ela está dizendo que o domínio dessa minha função de f, elas são os reais menos algum número, certo? E já analisando aqui, pessoal, bem claro aqui, né? Bem clássico, uma fração aqui, né? Na função. E o que é que ocorre aqui, pessoal? Esse meu x aqui eu não tenho nenhum problema, certo? Ele pode admitir aqui qualquer valor real, diferente desse aqui, né? Como a gente já viu anteriormente, esse meu x aqui, pessoal, ele não pode ser zero, certo? Então aqui, logo de cara, eu já sei que o domínio da minha função são todos os reais menos o número zero, certo? E aqui na minha outra função, pessoal, a g de x x menos 3 sobre x menos 2. A questão também já diz que o domínio dela são os reais menos alguma coisa, né? Observe aqui também que, novamente, como anterior, tem uma fração, né? Então eu já sei que meu denominador não pode ser zero, né? Isolando aqui, eu vou ter que o meu x tem que ser diferente de 2, né? Ou seja, o domínio dela são todos os reais menos o número 2. E para encerrar, pessoal, aqui, ela está dizendo que a imagem da minha função, g, são os reais menos o q, né? Vou escrever aqui a função g, pessoal, aqui do lado para ficar mais claro para vocês verem. E observe o seguinte. Ele quer que eu encontre a imagem dessa função, né? Como é que eu vou encontrar a imagem de uma função, pessoal? Aqui é bem clássico também, né? O que é que vocês precisam fazer? Gera bastante confusão até, né? Com a inversa da função, né? Mas são duas coisas distintas. O que eu preciso fazer, basicamente, pessoal, é isolar a variável x, certo? Isolando a variável, eu vou encontrar aqui a imagem dessa função, certo? Vamos fazer isso. Multiplicando cruzado aqui, pessoal, eu vou ter que x menos 3 é igual a y que multiplica x menos 2, certo? X menos 3 vai ser igual a
yx menos 2y. E aí, pessoal, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou passar esse y menos x para o outro lado, né? Yx para o outro lado, vai vir negativo. Eu vou deixar menos 2y e passar esse 3 aqui para o outro lado, vai vir positivo, certo? Colocando aqui, pessoal, o nosso x em evidência, eu vou ter que 1 menos y é igual a menos 2y mais 3. Aí, passando isso para o outro lado, eu vou ter que o meu x vai ser quem? Menos 2y mais 3 sobre 1 menos y. Pronto, pessoal. Feito isso, eu encontrei aqui a imagem da função, certo? Só que a questão está dizendo aqui que a imagem dessa função são os reais menos alguma coisa, certo? E observem, assim como no domínio da função, eu tenho uma fração, certo? Então, pessoal, eu não vou ter aqui imagem quando que quando o meu denominador for igual a zero, certo? Então, isso aqui, pessoal, tem que ser diferente de zero, certo? Passando aqui o 1 para o outro lado, vamos multiplicar menos 1 dos dois lados. Y tem que ser diferente de 1. Então, eu já sei, pessoal, que a imagem aqui da minha função são os reais menos o número 1, certo? E a questão aqui, pessoal, que é a encontração de tudo isso, né? Eu já sei que o meu M é 0, o meu P é 2 e o meu Q igual a 1. Somando tudo isso, pessoal, eu vou ter que 0 mais 2 mais 1 é igual a 3, né? Alternativa aqui, item D. Então aí, pessoal, vocês viram aqui algumas definições importantes aqui, né? E dito isso, a gente já pode seguir no nosso conteúdo aqui de função afim, certo? Valeu, obrigado aí e até o próximo vídeo.